E aí, vocês estão assim? Vamos continuar. Mais um problema para a gente resolver utilizando o se. Faça um algoritmo que receba um número, ou seja, vai ter uma variável aí, e se esse número for menor que 10, ou seja, a gente vai trabalhar com a condição se ele for menor que 10, então somo a esse número mais 20. Se esse número for maior ou igual a 10, subtraia 5 desse número. Então, se eu digitar o número 5, e aí 5 é menor que 10, então eu vou somar a ele 20. Então, vai ser 25 o resultado. Agora, se eu digitar o número 11, então eu vou verificar que 11 é maior que 10. Então, eu vou ter que subtrair 5 desse número. Então, vamos à prática. Primeiramente, para essa questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável. Eu vou declarar uma variável x do tipo inteiro. E o usuário vai ter que entrar novamente. Então, escreva informe um número. E aí eu preciso ler esse número. Leia o número que foi ditado e armazena na variável x. Agora sim, a gente vai para o nosso se. Se x for, segunda condição, se ele for menor que 10, então tem que acontecer o seguinte. Ele tem que somar o valor digitado mais 20. Então, como a gente pode fazer isso utilizando somente a variável que a gente criou, x? A gente pode dizer que x vai receber x mais 20. Ou seja, se o número digitado for menor que 10, então esse número que foi digitado e armazenado na memória, ele vai receber ele mesmo mais 20. Vamos testar até aí? Vamos botar aqui para escrever na tela, escreva o valor de x. A gente ainda não fez a outra parte, quando o número é maior ou igual a 10, mas vamos só executar aqui para ver o que está acontecendo. Vamos executar. Informe um número. Eu vou informar um número que seja menor que 10, para poder ele entrar dentro do nosso bloco se, porque a gente fez uma condição que ele só entra se ele for menor que 10. Então, eu vou colocar 5, olha aí. Então, quando eu coloquei 5, ele veio aqui, né, entrou dentro da condição e disse que a variável x, que estava armazenando 5, recebeu ela mesma mais 20. E aqui, quando ele saiu do se, mostrou na tela. Agora, vamos executar passo a passo. Passo a passo, que é mais interessante. Na primeira linha, ele lê o identificador do algoritmo, qual é o nome do algoritmo. Agora, ele está aqui, entende, daqui para frente vai se declarar as variáveis. E vamos lá, e aqui ele já está fazendo a leitura da variável x do tipo inteiro que nós estamos criando. Variável com nome x do tipo inteiro. Então, eu vou passar aqui e o que acontece, ele já colocou, aqui você pode ver, aqui na parte das variáveis de memória, ele já criou uma variável lá x do tipo inteiro, só que está vazia. E aí eu vou continuar executando passo a passo. E aí ele vai ler, escreva, informe um número. Escreveu na tela aqui, lá no nosso console simulador, informe um número. E agora eu vou dar o próximo passo, ele vai pedir para que eu digite um número. Eu vou digitar novamente o 5 e vou dar Enter. O que aconteceu? Quando eu digitei 5, ele armazenou lá na memória, ou seja, x, ele tem agora o valor de 5. E agora ele está dentro da nossa condição se, da condição que criamos.
E aí tá, se x for menor que 10, então ele faz isso e fim se. Aí eu digo, x é menor que 10? Claro, porque x está armazenando o valor 5. Então 5 é menor que 10. Então se 5 é menor que 10, essa condição aqui vai ser verdadeira. Então ele vai entrar dentro do laço se, vou dar o próximo aqui, e vai fazer um cálculo. X vai receber x mais 20. X vai receber o valor de x, que é 5, mais 20, que dá 25. Eu vou executar o passo. E aí, se nós olharmos lá nas variáveis de memória, ele já modificou. O x que estava com 5 agora passou a ser 25. Agora ele está lendo a nossa instrução escreval e ele vai mostrar na tela o resultado, que é 25. Ok? Mas o nosso enunciado ele não quer que mostre somente isso. Ele quer que a gente também subtraia se o número digitado for maior ou igual a 10. Então vamos fazer um outro se por enquanto. Se x for maior ou igual a 10, então, fim se, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer x vai receber. Lembra que ele tem que subtrair se o número digitado for maior ou igual a 10, ele tem que subtrair 5. Então, x vai receber x menos 5. Ou seja, eu vou subtrair do valor de x digitado, da variável, do valor que foi digitado pelo usuário, 5. E aí, vamos lá então. Vamos executar agora, não passo a passo, vamos só executar. Informe o valor, eu vou informar o valor 10. Que ele informar o valor 10. E o que vai acontecer? 5. Por quê? Por que aconteceu isso, professor? Por que mostrou 5 na tela? Justamente aqui, ó, por que mostrou 5 na tela? Porque eu digitei 5 e ele armazenou na variável x. E aí, quando ele veio no primeiro se, ele testa. X é menor que 10. X. Peraí, desculpa, eu digitei 10. Desculpa, eu errei. Ele testa aqui. X, que é 10, é menor que 10? Não, não é menor. Então, ele não entra nessa condição. E aí, ele cai na outra condição. Se x é maior que ou igual a 10, x não é maior, né? Porque 10 não é maior que 10. Ele não é maior, mas ele é igual. X não é maior, mas é igual. Então, esse resultado aqui vai retornar verdadeiro. Então, se é verdadeiro, então ele entra dentro do bloco e faz essa expressão aqui. X recebe o próprio valor de x, que era 10, menos 5. Então, o resultado final vai ser 5. E aí, lá no final, ele vai escrever na tela o valor de x, que é 5. Tá ok? Então, a gente fica por aqui e até mais.